Olá, que tal? Vamos a mais uma super live. Hoje, mostrando na prática como funciona esse processo de autoconhecimento, tendo como pano de fundo o casamento. Mas não se engane, não é sobre orçamentos para casamento, tá? A gente vai falar sobre crenças limitantes, sobre constelação familiar, sobre saber se comunicar, sobre como diante da pandemia desenvolver paciência, resiliência, administrar a ansiedade e muito mais. Pra quê? Pra ter relacionamentos espetaculares. Amoroso, familiar, amigos, mas principalmente consigo mesma. Sendo confortável em ser quem tu sempre quis ser. Porque eu me dei conta de tantas coisas que eu escutei que a noiva que eu fui é a pessoa que eu quero ser. Por que não trazer isso pro dia a dia? Boa tarde, seu Marcelo. Então, vamos chegando, que eu vou contar um pouquinho dessa história, mas de forma prática, te ajudar também com isso. Eu tenho uma colinha aqui. Então, vamos lá, porque, nossa, nós éramos para ter casado dia 28 de março do ano passado. Nós decidimos casar em novembro de 2019. E aqui está meu super marido, né? Hoje alçado, a qualidade foi promovido, né? A marido, aqui assistindo, que não me deixa mentir, né? Então, o que aconteceu? 2 semanas antes da festa de casamento, da celebração da nossa união e posterior lua de mel, estourou a pandemia. E aí nós tivemos 5 datas de adiamento até o dia 18 de dezembro desse ano. E eu lembro que eu tive meu chá de lingerie num sábado. Ali pela primeira vez eu escutei falar, pela minha sogra, sobre a pandemia no Brasil. Bom, eu entrei em estado de negação, né? Quando estourou o negócio. Entrei em estado de negação, até que eu disse pro Rafa, isso foi assim, domingo, segunda, terça. Até que terça noite eu disse pra ele, vamos decidir. E a gente decidiu adiar 100 dias. Entramos em contato com os nossos prestadores e tal. Mas até tomar a decisão, aquilo doeu muito. Eu brigava com o pobre do Rafa, dizendo pra ele assim, porque tu já desistiu? Tu nem tá lutando por nós, aquela coisa toda. Claro, minha criança interior tava ferida. Era um sonho que tava sendo adiado. E antes que alguém diga alguma coisa, eu vou começar também dizendo, não invalida o sentimento da coleguinha. Por quê? Porque cada um de nós carrega as suas dores. Eu sei que teve muita gente que perdeu entes muito queridos na pandemia. E outras pessoas talvez ainda percam. Não sei se talvez nós não vamos perder. A galera tá toda vacinada. E aí, não invalida a minha dor. Porque isso foi uma das coisas que eu aprendi. A gente é forte, mas tem hora que tem que pedir ajuda. Então, não foi nenhuma nem 2 vezes que eu me peguei desabando, assim, tipo, janeiro desse ano, dizendo, olha, não vou casar em 2022, porque a gente ficou em suspenso, né? E muito ruim isso. Rafa tá aqui pra dizer, né? Tá botando, é verdade, é vida. E aí, nossa, até que eu lembro que tava num almoço de família e eu disse assim, ontem eu chorei. Ontem doeu. Assim, já tinha passado vários meses, né? Já tinha passado quase 1 ano. Eu disse, ontem doeu. Tem horas que, né, a gente transborda. E aí eu lembro que eu fui escutar justamente isso de pessoas próximas. Mas pensa que tem muito mais pessoas. Eu disse assim, olha, eu entendo tudo isso. Eu concordo com tudo isso. Mas não me tira o direito de sentir dor pelo adiamento de um sonho que eu tinha. E que hoje eu realizei. E às vezes a gente tem que aprender a ter essa comunicação. Pra, inclusive, saber lidar melhor com o que nós estamos sentindo. De quem é que disse que tu tem que ser forte o tempo inteiro? Quem é que disse que tu não pode desabar, sentir dor, frustração, agonia?
um certo nível de ansiedade, tristeza e tudo mais. Quem é que disse que não? Tá tudo bem em transbordar. E muitas vezes a gente precisa justamente que o copo transborde para poder encher. Então, começou aí também. Amizades. Madrinhas. Eu sou uma noiva muito prática, então eu pedi que as minhas madrinhas não usassem preto, cinza, marrom, nude, dourado, off-white, branco. Eu só pedi isso, né? Então nem cores mortas, nem cores que remetam à noiva. Pois bem, uma das madrinhas queria usar um vestido muito parecido com o meu. E ali eu descobri que eu não tinha uma amizade. Que interessante, né? E que eu estava dando importância demais e atenção demais para uma pessoa que não se importava comigo. Mas ao mesmo tempo, então, em contrapartida, todas as outras se mostraram importar. Não que eu tenha ficado discutindo isso com elas, bem capaz. Mas porque depois eu fiquei sabendo que na retaguarda elas estavam ali dizendo, olha, mostra pra Elisa, vê o que ela acha. E aí quando me perguntou o que eu achava, com todo um discurso para que eu dissesse que sim, pode usar, eu olhei assim, não. É extremamente constrangedor isso. Mas o que eu ia fazer? Então, já teve ali. O casamento nos propiciou ver quem estava junto com a gente. Quem estava torcendo. E o Rafa pode me dizer aqui. Gente, tanta gente torceu por nós. Do início ao fim. Aqui, vocês no Instagram. Demais. Então assim, invalidação de sentimentos. Não precisa fazer isso contigo. Perceber quem tá do teu lado mesmo, quem vibra. Eu, aos 58 do segundo tempo, tive um casal de padrinhos que o filhinho de 30 dias teve um problema seríssimo de saúde. E eles queriam muito vir. E eu dizia pra eles, principalmente pra ela, não venham. Vocês vão estar colocando em risco a saúde do filho de vocês. A gente não tá comparando um casamento com um aniversário. A gente tá comparando um casamento com uma vida, com uma família. E aí ela me contou que, o que ela já viu de brigas, de madrinha e noiva e tal. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse pra ela, a nossa amizade é muito maior do que uma festa de casamento. Sabe? Não perder a noção, não perder os critérios. E aí tu vai vendo como tu vai decidindo, tu vai dizendo assim, olha, até que eu sou um ser humaninho legal. Porque todos esses acontecimentos foram me dando a oportunidade de colocar em prática todo o meu conhecimento e tudo que eu faço com as minhas mentoradas e alunas. Não que eu já não colocasse, mas parecia que eu tava colocando uma lupa, porque eu escutava muito assim dos prestadores de serviço. Ai, Elisa, que noiva boa que tu é. Ai, Elisa, que noivo maravilhoso que o Rafa é. Porque o Rafa, sim, foi um noivo extremamente presente. Eu vi todo o processo macro, mas detalhes foi com o Rafa, porque eu não tinha saco de ver. É meu perfil comportamental. É o perfil comportamental dele. Então, sim, eu tive um noivo muito presente, mas nós também soubemos nos escolher. Também tem isso. Noivo que não ajuda, tem algum problema? Claro que não! Claro que não! Inclusive é a regra. Nós mulheres temos mais esse sonho que eles. Mas o Rafa também estava realizando o sonho dele comigo. Então estava muito bom. Eu não era a atriz principal no nosso casamento. Eram os noivos. Ele tava lindo. Então, continuando. Olha que interessante. Eu fui morar com o Rafa em 2018. Quando eu já tinha todo um conhecimento em programação neurolinguística coach. Por que isso? Porque daí eu aprendi o que eram crenças limitantes. E eu lembro que o Rafa disse assim pra mim, em 1º de outubro, o último dia de setembro, ele disse assim, se tu tá te sentindo ansiosa, então vem passar mais uns dias aqui em casa comigo pra tu ir te acostumando. E eu era daquelas pessoas que diziam assim, porque eu só vou morar junto depois que for casada. Daí eu mudei. Porque eu só vou morar junto depois que for noiva. Depois eu já não dizia mais nada porque eu tava mordendo a língua, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu tinha uma crença muito limitante e ainda preciso trabalhar ela sobre privacidade. Nem privacidade não, sobre aprofundar laços. E aí eu lembro quando ele me disse isso, ele falou isso de manhã, e eu saí pra dar uma caminhada, a gente saiu pra dar uma caminhada e eu comecei a colocar um monte de
Porque então vai ter que ser isso, porque tem que fazer aquilo, pra eu me sentir segura. E aí, eu disse, então tá. Eu pensei, como é que eu vou fazer isso, né? Eu não vou pedir nenhum atendimento pros meus colegas, né? Eu preciso encarar essa crença. E tava muito desconfortável. Porque, Deus o livre, sair de casa pra voltar pra casa. Não, podia acontecer? Podia. E aí eu lembro que eu olhei assim pra ele. Posso ficar aqui a partir de amanhã? E ele disse, pode. Rafa, gente, sim, ele é um ser extremamente bem resolvido, iluminado, superior. É sim, tá? Não que a gente não se pegue, tá? Pelo amor de Deus. A gente se pega, tá? Vida real. E aí eu só ia na casa dos meus pais, pegava as roupas do cabide e botava no carro. Mas eu desafiei uma crença limitante. Sabe por quê? Porque até então eu dizia que se eu fosse homem eu não me namoraria. Porque muito eu escutei, tu é difícil, nenhum homem vai te querer assim. Então assim, eu não achava que eu merecia. Ele entrou na minha vida quando eu tinha certeza que o problema era comigo. E foi mostrando que sim, eu poderia ter um relacionamento. E aí quando caiu a ficha de que eu ficava 1, 2 anos com namorados e daqui a pouco eu começava a complicar a vida deles para entrar com a bunda. Por quê? Quando eles me conhecerem, eles vão ver que eu nem sou tudo isso que eles queriam e aí vão me dar o pé na bunda, que era só o início do namoro. Pô, mas no início do namoro eu era um ser maravilhoso, uma mulher maravilhosa. O que acontecia? Entrava em ação essa crença limitante. E aí o que eu fazia? Confirmava ela. Confirmava sim que no momento que me conhecesse eu ia ser um ser humano insuportável e eu ia levar o pé na bunda. Então, me dar conta dessas crenças foi fazendo com que eu deixasse o nosso relacionamento evoluir, porque pelo Rafa tava tudo certo. Então, a gente está há 8 anos juntos. E agora que casou? Era pra ter casado em 6. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente poderia ter casado provavelmente muito antes se eu não tivesse todas essas condicionantes para me sentir segura. Ou seja, crenças limitantes. Então, para ver como a gente complica a própria vida. Não bastasse isso, a gente decidiu casar em novembro e acho que na semana seguinte eu comecei o curso de constelações familiares sistêmicas. Se vocês acham que é gostosinho, que é um cursinho assim bem teóricozinho, não. É skin in the game, é pele no jogo. Ou seja, eu levei tanta paulada na cabeça, até me colocar no meu lugar, no meu sistema. Vocês não têm noção. Porque eu era soberba. Porque eu queria sempre sair do meu sistema, porque se eu me excluía, me auto-excluía, não ia doer. Eu não ia me entregar e depois ser surpreendida com algo que me fazia doer. Nem ia ter que baixar a cabeça para escutar coisas deles. Quando eu percebi onde eu me colocava no meu sistema, muito maior que os meus pais, como a salvadora da pátria. Então, eu ia criando um emaranhado na minha vida. A minha relação com os meus pais e com os meus irmãos mudou completamente. Mas completamente. Eu entrei no lugar de filha. Eu passei a receber. Eu passei a ser pequena perante a grandeza deles. Eu parei de ser mãe ou mulher do meu pai, mãe ou marido da minha mãe. Eu parei de me colocar no meio da relação deles, salvando todo mundo, sendo maior que os meus irmãos. Parei. Comecei a me colocar no meu lugar dentro dos meus sistemas. Tudo isso foi ficando mais leve. Eu tô fazendo uma linha cronológica para eu arrematar ao final, tá bem? Então foi, nossa, eu não conseguia pedir ajuda, porque eu não queria atrapalhar, não queria, deixar os outros chateados e tal. E isso eu não fazia só comigo mesma, eu fazia com todas as minhas relações, sejam prestadores de serviço e tal. Eu me sentia, sempre em débito. Não é suficiente ser eu não quero ser chata, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo. Mas aquilo não é pra tu passar por cima de alguém, porque tu tá pagando. Porque eu sempre digo, talvez não seja a coisa mais certa da face da terra, mas eu não contrato um prestador de serviços. Eu contrato um ser humaninho que eu confio. Então, sim, todas as vezes que eu tô exercendo alguma coisa, é mais profundo.
é mais íntimo. E aí também acaba sendo mais leve. Mas a gente aprende a se posicionar. Então, eu tenho uma amiga que presta serviço pra mim, mas quando eu tiver que cobrar, eu vou cobrar como chefe. Tudo certo. E aí tu vai te encaixando nos sistemas no teu lugar. E tudo, absolutamente tudo fica mais leve. Só que quando meus pais souberam que nós íamos casar, porque eu disse assim, eu cheguei bem um belo dia pro Rafa e disse assim, eu não aguento mais. Eu não tô de férias aqui, eu quero casar, eu quero que tu me tome como tua mulher. E se tu não quiser, eu vou achar alguém que queira, porque eu não tô de brincadeira. Ele foi mais ou menos nesses termos, aos prantos. Eu lembro que ele olhou assim pra mim, aquela calma dele, e disse assim, é importante pra ti? Na minha mente passou assim, ó, como assim em quase 6 anos ele não se deu conta que isso é importante pra mim? A vontade era de... Respirei fundo, senti aquele soco na boca do estômago, porque a minha resposta era eu assumir esse compromisso. Opa, vida adulta. Eu olhei assim, sim, então vamos casar. No dia seguinte, isso foi uma sexta, no sábado ele sugeriu um lugar, a gente entrou em contato pelo WhatsApp, tinha a data. Na semana seguinte, tava November Black, eu fui em 2 lugares, no segundo lugar eu achei o vestido, então tipo, tudo foi. Então quando ele me pediu em casamento, efetivamente, que foi no Natal, porque as 2 famílias estavam reunidas, a gente já avisou. 28 de março a gente casa. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha de novo passado por cima dos meus pais. Eu não tinha incluído eles. Eu tinha sido soberba, tinha decidido tudo sozinha. Eu tinha sido autossuficiente. Pra quê? Eu decido tudo sozinha, damos um jeito com o nosso dinheiro e aí a gente não precisa se submeter a ninguém. A gente. E aí eu tava no processo de começar a conhecer a constelação familiar. E eu, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Aí quer dizer então que agora vou incluir eles em tudo e mais um pouco, vou virar louca, ou vou me afastar? Isso? Não. Comecei a saber me posicionar. Tipo, teu marido, tua mulher, vocês que se entendam. Não, é teu filho. Tu que te entenda com ele, eu sou só a irmã, eu sou só a filha. E comecei a trazer, tipo, ir com a minha mãe ver o vestido, ir com a minha irmã ver vestido, mostrar pra elas o meu vestido. E tinha uma certa mágoa no sentido de não terem sido incluídos. Foi muita surpresa. O Rafa começou o pedido dizendo que eu não tava grávida, né? Porque a gente sabia que ia ser rápido. E eu dizia que eu não ia ser uma noiva que ia casar em 1 ano e meio, 2 anos. Então a gente ia casar em 4 meses. Aí, ok. Com todo esse conhecimento, eu comecei a me comunicar de uma forma diferente com os meus pais. Com a programação neurolinguística, eu comecei a perceber as crenças que eles tinham a meu respeito. E aí a forma que eles reagiam por isso. Por ter essa verdade, porque crenças nada mais são do que tu acredita, verdades que tu tem como absoluta, a respeito de ti, dos outros e do mundo. E aí eu comecei a conseguir enxergar essas crenças que as pessoas tinham, a forma como elas reagiam a mim. E opa! Então, como eu percebo que eu estou ativada, a outra pessoa está engatilhada querendo se defender, porque imagina que eu vou reagir de uma forma, quando eu visto os sapatos dela, eu começo a me comunicar diferente, porque eu vesti os sapatos e... Opa! Como eu escolho reagir, diz respeito a mim. Isso eu controlo. Como os outros reagem, eu não controlo. Aceito o que o outro está falando ou não? Fazer o filtro, escolher quem são os teus juízes. E aí tudo foi mudando. De eu me colocar no meu lugar, como pequenininha, de eu aprender a me comunicar. Fora que eu sou uma pessoa que um dos meus sabotadores é o controlador. Gente, alguém de vocês controla a pandemia? Alguém de vocês controlava a incerteza de quando será, quem sabe, talvez, que vai se poder ter uma aglomeração? Ninguém controlava. E aí tu vive na incerteza. E eu não sei tu, mas tu gosta de viver na incerteza? Aquilo que gera medo, que gera receio, que é o desconhecido, tu não sabe quando, talvez, quem sabe, possa vir a acontecer? Solta o controle. Aprende a deixar fluir. Então, a gente ia marcando datas entre nós e os prestadores, mas não falava nada pros comentários, pros convidados. Ia deixando. A única coisa que eu tinha certeza é que de 2021 não passava. Porque a gente tinha todo um orçamento que foi sendo reajustado, ficar nessa incerteza não dava. Isso com certeza é muito ruim. Então, tinha um prazo máximo. Ok. Mas aprende a soltar.
Aprende a não ter certeza. Aprende a lidar com as circunstâncias que se apresentam. Então, quando eu escutava que estava tudo certo, nossa, que noiva tranquila, que noiva isso, que noiva aquilo, eu pensava assim, eu só preciso trazer isso para minha vida pessoal. Por quê? Porque eu comecei a aprender a descomplicar, comecei a aprender a simplificar. E dizia, olha, quando eu digo que tanto faz, que vocês podem decidir por mim, é exatamente isso que eu quero dizer. Agora, quando eu não quiser, eu vou dizer, não quero. Tipo, isso eu realmente não quero. Então, como foram poucos nãos que eu disse, não tinha aquela coisa de estar batendo o pezinho pra dizer que tem que ser do meu jeito. Não. Porque se era importante pro Rafa, nós íamos fazer. Se era importante pra mim, ele também ia fazer. A gente tem que aprender a se relacionar. Eu sempre digo pras minhas clientes, quer te desenvolver? Relacione-se. Tu tem que sair do teu umbigo pra ir pro todo. E eu, até hoje, tenho muita dificuldade. Por quê? Porque era uma questão de sobrevivência, era uma questão de eu faço por mim as minhas coisas, eu vivo do meu jeitinho e aí não sinto dor. Não aprofundo. Então, o casamento também foi uma oportunidade de mostrar o quanto as pessoas que estavam presentes lá e que foram convidadas são importantes pra mim. Porque sim, eu tenho um pouco de dificuldade disso. Daqui a pouco eu vou dizer qual era o estado desejado, porque nós temos estados limitantes, que são esses sentimentos. E eu percebi que eu não tinha estado desejado para o dia do casamento. E eu, meu estado desejado é esse. Daí eu já conto pra vocês como é que finalizou. Tanto é que deu origem a essa live. Então a gente tá falando de crenças, sistema familiar, bloqueios, merecimento, paciência. Então, e olha que interessante, eu nem ia curtir a história de ser noiva. Eu nunca esqueço um médico, tava numa consulta e disse assim, mas vocês já são casados porque moram juntos. Eu disse, só um pouquinho, doutor. Eu sou noiva. E eu sou noiva porque eu tô curtindo essa fase. E acabou acontecendo isso tudo. Eu tive um chá de lingerie, que foi às pressas, por causa do prazo curto. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma despedida de solteira, de ir aquecendo o pessoal de novo esse ano, em outubro. A gente teve a oportunidade de fazer vários upgrades no casamento. E o que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, a gente quer abreviar o processo. E a gente faz isso em muitas coisas na minha vida. Faz no processo de emagrecimento, faz no processo de aprendizagem. Quero aprender uma língua, mas já quero sair falando pra ontem. Como assim? Eu tô há 2 anos e não falo. Nos relacionamentos, no trabalho, quer resultados pra ontem. Como assim? Tá mexendo há 2, 3 meses no Instagram e quer resultados. Como eu vejo muita gente. Não é assim. É disciplina, é constância, é comprometimento consigo mesmo. E aí, assim como eu falo que nesse, por exemplo, processo de emagrecimento, num processo de evolução profissional e pessoal, tem um tempo pro processo, eu quis dar uma de gostosa e abreviar o processo. E aí, tipo, tudo que era... Não, descarta, não precisa. Não precisa fazer fotos de pre-wedding. Não precisa isso, não precisa aquilo. Pode ser tudo junto assim. E aí enxuga aqui, enxuga lá. Pois é. Só que às vezes a gente simplifica tanto que não vive. Que perde os detalhes que também são importantes e nos alimentam. Então, só foi como foi sábado passado, dia 18 de dezembro, porque nós tivemos todo esse tempo para ir apurando detalhes que antes eu não estava dando. Porque então, se era para casar, então que casasse logo. Arranjei a primeira data que fazia sentido para nós. Decidimos em novembro, 28 de março, porque daí a gente no dia 28, por aí, a gente fazia 6 anos de namoro, oficial, assim. Primeira data que fez sentido. Só aí vem a pandemia para mostrar que não é bem assim. Isso mesmo, Beta. Tudo no seu tempo certo. Eu sei que tu também passou agora pela história da pandemia. Está passando, né? Mas ano que vem, tua hora. Então, quantas coisas a gente quer abreviar porque não quer sentir dor, porque quer o prazer imediato de que aconteça logo. Percebe como dá pra linkar com tudo na vida? Quantas coisas que eu aprendi a respeitar como o tempo
tempo de um processo que tem início, meio e fim. A soltar o controle. Eu e o Rafa não tivemos um padre. Nós tivemos na nossa cerimônia, nós convidamos um casal de padrinhos e a minha irmã para celebrarem o casamento. Sim, foram eles que fizeram. No meio disso, tinha uma juíza de paz para dar efeitos concretos e jurídicos à nossa união, né? Então, passar para o estado civil casada, ele também casado, regime de bens, aquela coisa toda, né? Responsabilidades. E eu lembro que eu perguntei pra madrinha assim, e a minha irmã, ela vai falar alguma coisa, porque enquanto eu falo aqui pelos cotovelos, pelas mãos, pelos pés, pelas orelhas com vocês, a minha irmã ela é muito mais reservada. Acho que tem foto dela ali no feed, né? Nós somos gêmeas, mas não temos nada a ver. Eu tenho 1,58m, ela tem 1,74m, eu sou mais extrovertida, ela mais introvertida, né? E aí eu lembro que eu perguntei pra ela assim, Márcia vai participar de alguma coisa? E ela não quis me responder, ela disse, deixa pra mim. Quando ela fez isso, ela nem sabe disso, ela acionou um sabotador meu. Como assim eu não tenho controle do que tá se passando? Só que eu tinha entregue, eu e o Rafa tínhamos entregue o controle pra eles fazerem como eles achavam melhor. Só tinha coisas muito específicas que assim, não toquem nesse assunto, porque isso eu não gosto. Mas no mais, estavam livres pra fazer o que quisessem, tirar sarro da gente, né? Tudo, estavam completamente livres. E eu lembro que eu comecei a responder pra ela no WhatsApp, mas eu quero saber que não sei o que, eu apaguei tudo. Não, confia nela, solta o controle. São pequenas atitudes que a gente vê que a gente tá aprendendo a lidar com os nossos sabotadores. Não adianta ficar pensando como que vai ser? Isso é criar ansiedade dentro de si. A gente pode ter planejamento estratégico. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, precaver eventuais problemas. Isso são outros 500. Como, por exemplo, nós tínhamos locado um gerador. Como foi no Bergamota, zona rural de Canela. Vamos supor que um carro bate na rede sem fio, na rede de fios, até quanto tempo que leva para chegar à concessionária de luz. Então, nós tínhamos, por exemplo, locado um gerador. Item de segurança. Tinha uma parte que estava com toldo, que aquela era a gente trabalhou com plano A ali o tempo inteiro. Tinha que ter aquele toldo. Mas a cerimônia foi do lado de fora. E se chove? Bom, aí sim plano B. Estende toldo de uma ponta a outra da cerimônia. Entende? Planejamento estratégico, mas não ficar morrendo por conta disso. Não ficar ali na previsão do tempo enlouquecida. Se chovesse, nós tínhamos plano bem de boa. E a semana toda choveu, eu em nenhum momento me preocupei. Porque eu sabia que a previsão estava marcando sol, dia 17 na sexta, 18 no sábado, o dia do casamento, e 19. Então tu vai aprendendo a lidar, inclusive, com esses sabotadores, fazendo o que dava para fazer e que estava a nosso alcance. Então, a parte que estava sob o nosso controle e o que não estava, entregando. A pandemia tá aí para mostrar que a gente não controla nada, mas a gente quer que seja do nosso jeito, no nosso tempo, centralizando. Pra quê? Pra não doer. Só que não é assim que as coisas funcionam. Eu sou um ser humaninho, o Rafa é outro, os prestadores são outro. Na nossa família, cada um é de um jeito. E eu lembro que um mês antes, eu abri aqui um Close Friends, que ainda tá aberto. Se alguém quiser entrar nesse Close Friends, é só me chamar ali no direct, que eu coloco. Não tem problema. É que ali eu divido mais sobre sabotadores na alimentação, porque a gente compensa muita coisa na comida, então emagrecimento, equilíbrio. E eu tinha o objetivo de, um sonho, né? De estar com percentual 12 alguma coisa de gordura. Eu já tinha conseguido ele e tal, não tava muito longe, tava uns 13 e pouco, mas é aquele refino, né? E aí, naquele mês eu fui trocando essa experiência com as pessoas e tal, daqui a pouco eu já tava até aceitando que acho que nem vou conseguir atingir esse objetivo e tá tudo certo, tô me sentindo bem e tal. Eu lembro que lá em Gramado, à noite eu recebi, tinha da Nutri, né? Eu tinha atingido meu... Levei um susto, atingi meu objetivo, por isso que eu tô me sentindo tão bem, eu tô no percentual, porque eu dizia pra ela, não, independente de ter conseguido ou não, porque o peso tava se mantendo, mas as medidas estavam mudando, massa magra, né, aquela coisa toda. Eu disse, deixa assim, tudo certo, o que importa é que eu estou me sentindo bem. E aí de noite eu vejo lá a avaliação dela, 12,83. Eu disse, não acredito, atingi meu objetivo, né. E aí, as pessoas me perguntavam,
como que tu tá? Tá ansiosa? E eu brincava assim, olha, eu fico ansiosa em responder a pergunta, porque eu tô tranquila. E agora eu posso dizer que eu não fiquei ansiosa. Eu me permiti me emocionar. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu criei esse Close Friends, ali falando nos stories, eu percebi qual era o meu estado desejado. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar na live de semana que vem, antes do Réveillon. Eu sabia como eu queria estar, aqui e aqui, quando fosse o dia do casamento. Eu queria me sentir plena. Olha aqui o sorriso que eu dou com isso. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso, ele precisa ser mobilizado para tu criar recursos para atingir esse objetivo. Então, quando eu tô aqui, eu não tô dizendo assim, eu quero emagrecer pra entrar nas calças. Eu quero emagrecer pra me sentir plena. Então, como que eu queria estar no dia do meu casamento? Eu queria chegar lá com a consciência tranquila que eu fiz o meu melhor e que tá tudo certo dentro das minhas possibilidades. Eu estou plena. E começou a cair a ficha pra mim. Meu Deus. Independente de eu saber o tal percentual, eu disse, meu Deus, eu atingi meu objetivo. Eu tô plena. Eu tinha claro pra mim qual era o meu estado desejado e eu fui focando no que eu queria. Estar plena. Em nenhum momento. Não quero, tô ansiosa, não quero, tô ansiosa. Eu vivo explicando aqui pra vocês. Nosso cérebro não processa a linguagem negativa. Então eu dizia, eu quero estar... Como que eu quero estar? Eu quero estar plena. Que pessoa eu preciso ser pra isso? Essa pessoa que faz isso. Dá pra levar mais... Não, essa pessoa teve uma decisão, vai ser madura, vai seguir as coisas até lá. Então foi um processo completamente leve até chegar lá. Porque eu tinha foco, minha mente subconsciente tinha o foco no meu estado desejado. Tava claro. Mas até daí esse um mês eu não tinha claro qual era esse estado desejado. E por que eu tô te dizendo isso? Se tu não souber pra onde tu quer ir, como que tu quer chegar lá, como tu quer estar quando chegar lá, tu vai ficar nesse deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não vai chegar onde quer. Nenhuma nem duas vezes eu atendi mentoradas que chegavam até mim e não sabiam como que elas queriam ficar durante 2 meses e meio, 3 de um processo comigo. Se ela não sabe isso, eu não posso nem começar com ela o processo. Porque a gente não vai nem conseguir mensurar se ela atingiu ou não o objetivo dela. E isso a gente faz muito com a nossa vida. Vive no piloto automático e não sabe disso. E eu vou dizer pra vocês que essa palavra plenitude, tanto que eu fiz um post, tem eu na cama ali, dizendo, noiva plena temos. Plenitude era a palavra que me desenvolvia. Não tinha ansiedade, tinha emoção. Por quê? Um dos meus objetivos nesse estado desejado não era só a plenitude física e mental. Era também me permitir transbordar, viver, sentir cada momento. Primeira coisa que eu fui abençoada, TPM, né? Sim, porque eu fico muito mais sensível, eu transbordo muito mais, eu sinto muito mais tudo quando eu tô nesse estado hormonal. E aí, não só isso, eu fui me permitindo. Sabe quando a gente tem aquela coisa de engole choro, engole choro, engole choro? E eu escutei muito isso na minha infância. E não foi pro mal. De várias pessoas, não pensem só dos meus pais, tá? De pessoas que eu tinha como autoridades, cuidadores, tios, tias, dindos, professores, o engole o choro. E eu comecei com esse trabalho de desenvolvimento humano, com as minhas clientes e comigo mesma, a perceber o quanto eu engoli o choro. Que era o casamento de outras pessoas, tá aqui minha prima Malha Paulsen, outras primas e tal, ou festa de 15 anos, eu me estribuchava chorando. Vivia todo o sentimento pela pessoa. Quando era comigo, eu me anestesiava. Por quê? Porque era uma forma de me proteger de eventual dor. Só que eu não queria mais isso. Eu queria poder sentir quando era comigo. Então, eu queria a plenitude de estar presente o tempo inteiro, sentindo, transbordando. Então, eu não tinha ansiedade. Eu estava tranquila. Agora, quando eu chorava, quando eu fui me emocionando com os presentes chegando durante a semana, eu sentia, eu transbordava, eu estava me permitindo sentir, sem medo de sentir dor depois. E se sentisse dor depois, a gente resolve depois. Segura a ansiedade. Eu resolvo depois quando ela aparecer, se aparecer. Não vou sofrer por antecedência. Então, eu não fiquei ansiosa, eu tava tranquila. Mas quando tinha alguma coisa, por exemplo, quando foi na hora do meu pai me ver, aí eu transbordei. Quando foi na hora de entrar, eu transbordei. Quando eu descobri que a nossa Aya era minha irmã,
eu transbordei, eu me permiti, eu resignifiquei um estado emocional limitante. Porque dá pra sentir sem dor. E vou repetir, e se doer, deixa doer. A gente vê depois. Pra que tá com ansiedade lá na frente antecipando as coisas? Então, a noiva que eu fui é a pessoa que eu quero ser. E aí na loucura do dia a dia a gente muitas vezes desconecta disso, mas agora eu tenho uma âncora. O que é âncora? É um estímulo externo que me traz um estado emocional interno. Uma noiva tranquila, plena, serena, resolutiva, né? Qual é a nossa realidade? Como é que eu posso simplificar? Como é que eu posso descomplicar? Uma noiva que vive os seus sentimentos em vez de se proteger e se anestesiar, se amortecer para não sentir. Então, olha que interessante, né? Eu escutei muitos conselhos aqui, né? Li muitos conselhos aqui. Aproveita porque passa muito rápido. Aproveita porque passa muito rápido. Não passou rápido. Não é essa a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que passou no tempo certo. Em que nós aproveitamos uma cerimônia e aproveitamos a festa, aproveitamos a sexta-feira, aproveitamos o sábado de arrumação, aproveitamos no domingo. Presentes no presente. E pessoa, quando que a vida acontece? É no presente. É no presente. Então, e aí, olha que engraçado. A gente pediu de presente, né? Se alguém quisesse, a presença deles era o nosso presente, né? Mas se alguém quisesse que contribuísse com o Pix pra nossa lua de mel, que foi completamente modificada. Na realidade, ela nem tá certa ainda, mas ela vai ser em março. E aí, qualquer contribuição foi muito bem-vinda, mas tiveram alguns valores que eu disse, oi? De altos. E eu lembro que meu marido disse assim, se tal pessoa deu isso pra nós, é porque gosta muito de ti. E eu soltei uma risada assim, cadê meu merecimento ali? E aí, na segunda-feira pós-casamento, quando vieram todas as contas para serem pagas, meus pais resolveram alcançar mais um dinheiro. E o Rafa disse, eu tô me sentindo como se estivesse abusando eles. E eu olhei pro Rafa, ressignificando a crença, porque ele tinha ficado latejando em mim, a forma como eu tinha reagido, né? Eu disse assim, não, a gente não tá abusando, porque a gente não tá pedindo nada. E se eles estão dando, é porque eles veem que a gente merece. E que sim, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa filha. Não tô aqui, porque daí vem de novo a constelação sistêmica. A relação entre pais e filhos, ela é naturalmente desequilibrada. Porque os pais dão e os filhos tomam. Quer dizer que eu vou tomar tudo deles? Não. Eles quiseram dar e eu aceitei. E quando foi pra eles darem uma quantia pra nós no casamento, que nós não estávamos esperando nada, eu lembro que eu ainda disse, se for pra ganhar uma coisa tem que ficar escutando, eu não quero. Deus ser Elisa, sossega a tua franga. Essa não é mais tu. Tu é outra pessoa agora. Então, aí eu comecei a perceber, meu Deus, eu tô conseguindo trabalhar meu merecimento. Porque era assim, o Rafa, na nossa época de namoro, fazia alguma coisa, eu pensava assim, até que eu acho que ele gosta de mim. Oi? Como se eu só fosse defeitos. Até que eu acho que ele gosta de mim. Até que talvez eu tenha alguma coisa boa. Quantas de vocês já não passaram por isso? De não se sentir o suficiente, de não se perguntar o que viram em ti, de achar que não fazem diferença na vida dos outros, que estão atrapalhando. Crença de merecimento. A gente se vê pequenininha. Tem uma autocrítica muito grande, tem uma exigência muito grande. E aí quando tu vai tendo esse conhecimento, tu vai soltando. Tu vai deixando fluir. Eu sei que eu falei um monte de coisas com vários assuntos picotados, né? Fracionados. Mas a gente passou por crenças, por constelação sistêmica, por sabotadores, por um processo de adquirir maturidade, por respeitar o processo que tem início, meio e fim, sem ficar com aquela busca incessante de atalhos para conseguir mais rápido e mais fácil. Então, assim, são quase 2 anos que fizeram aprender muito e que estão reverberando aqui por conta
do ser humaninho que eu tanto estudei que tá aí. Já existe, mas pode começar a predominar. E aí aquilo que eu trabalho com vocês de perguntas de metamodelo para ir pro subconsciente, para criar um estado desejado. Como seria se esse ser humaninho permanecesse na vida? Na minha? Na tua? Olha, seria praticamente uma comédia romântica com final feliz. Por quê? Porque quer dizer que não tem coisas ruins acontecendo? Tem, porque eu sempre digo, tem coisas que nada mais é do que a vida acontecendo. Mas a gente pode aprender a se comunicar. Eu passei a me comunicar diferente. Agora aqui a Super Gabi, uma das nossas cerimonialistas, dando oi. Maravilhosa. Ela e a Jaque, as gurias do cerimonial. Seres humaninhos assim, ó, espetaculares. Vocês não têm noção. Que me pegaram no colo às vezes que eu precisei. Seja pela pandemia, ou seja quando eu acessei uma crença limitante de escassez, pensando que a gente estava dando passo maior que a perna e tal, e elas, não, a gente vai adequar. Em que eu deixava bem claro para elas, ei, vocês precisam sim da contraprestação de vocês. É pelo trabalho de vocês, eu tenho consciência disso. Então, sabe, a gente também precisa se dar a oportunidade. De quê? De que surja essa pessoa que a gente quer ser. E eu sei o quanto elas aguentam. Esses dias, acho que foi na terça, tá? Ou segunda, eu mandei um áudio de agradecimento e eu dizia assim, ó. Lembrem que muitas vezes, quando a gente tem uma forma de reagir do outro que a gente julga inadequada, é a dor deles falando. Então, muitas vezes eu pensei assim, será que eu não tô sendo grossa ou direta demais com elas? A Gabi dizendo, muito emocionada aqui. Por quê? Porque eu sabia que era um estado emocional limitante meu que estava falando. Era um medo. E aí, nesse medo, a gente às vezes pode ser grossa e tal. Também aprendi a pedir ajuda. Quando eu disse pro Rafa, algumas poucas vezes, eu preciso que tu decida isso. Porque eu tô bloqueada. Porque eu tô acessando uma lembrança da minha infância. Então, quando tu começa a conseguir te perceber o que tá se passando contigo, fica muito mais fácil, inclusive, de tu te comunicar. Muito mais fácil. Mas muito mais fácil mesmo. Olha que interessante. Estamos lá, eu e o Rafa, para fazer a dança de noivos e depois com os pais. E as gurias, a Jaque vem e diz assim, Elisa, teu pai não quer dançar? Em vez daquilo me doer e tal, rodou um filme bom. Porque eu enxergo meus pais como seres humaninhos. Ali eles estavam bebendo, estavam muito felizes. Só que meus pais nunca gostaram de dançar. Meu pai é super preocupado com isso. Não tinha dado tempo da gente ensaiar, porque eles acabaram chegando mais tarde em Gramado na sexta-feira. Eu fui lá, conversei. Talvez quem escutou de fora pudesse até achar que eu tava achando muito ruim, que eu tava cortando os pulsos por isso e tal. Eu disse, pai, tu tá incomodado? E ele ficou meio assim, não, então tranquilo, pai. A gente aborta a dança com vocês. E pula direto pra dançamos nós e vamos abrir a pista. Tudo certo. Eu estava simplificando, eu não estava acionando o meu sabotador vítima ou o dele. Tava de boa. De boa, fazendo o quê? Enxergando meu pai. Enxergando quem ele era e tudo mais. A minha mãe tem uma prótese na coluna, ela não tem condições de fazer isso. Então ia dançar meu sogro e minha sogra. Minha mãe, meu pai com a minha sogra. Não cheguei a conhecer meu sogro, ele é falecido. Então foi solucionado assim, ó. Mas quantas vezes a gente complica? Porque a gente se sente atingido, se sente. Sim, mas quando tu começa a ter esse conhecimento de como a tua mente funciona, tu lida com muito mais inteligência emocional com as situações. E uma situação que poderia ter sido um banzé foi super tranquila, foi assim, ó, papum. Aí só esperamos a minha mãe chegar porque ela tinha ido no banheiro. E tudo certo. Avisei o DJ, ó, toca a nossa música e depois pula direto pra pista que a gente já vai abrir a pista. Oi. Tudo certo. Então, olha, quando a gente tem esse autoconhecimento a respeito de nós, a gente se relaciona bem consigo mesmo, consegue enxergar o outro, se comunicar com ele, simplificar a vida e viver ela. Porque se tinha uma coisa que tinha valido a pena, era ver a felicidade de todo mundo. Todo mundo.
sabe? Os cafés da manhã que nós tomamos juntos, a conversa, a leveza. Mas isso foi plantado, foi semeado. Não foi assim a família feliz que não tem problema nenhum. É claro que tem horas que a gente quer se pegar. Mas o meu autoconhecimento fez com que eles tivessem outro tipo de reação. Mas eu tive que mudar primeiro em mim. E podia que eles não tivessem mudado, podia. Podia que eles reincidissem em atitudes que me deixavam chateada. É claro, tu acha que não teve isso? Teve. Mas por conta de todo esse trabalho que hoje eu faço com as minhas mentoradas e com as minhas alunas, quando a gente se propõe a se desafiar, a ser melhor e viver esses desconfortos e tal, é muito diferente. Muito diferente mesmo. Por isso que o meu curso eu chamo de Jornada da Mudança, que é um curso extremamente denso, que é a jornada de uma evolução como pessoa. É toda uma construção, diz respeito a todos os aspectos da tua vida. Não é pra todo mundo, tem que estar disposto a isso. Então, pessoas, já falei muito, acho que por mim eu falava muito mais. Mas aqui não é o espaço para aprofundar tanto, acho que já deu quase 1 hora. Fica aqui, meu muito obrigada. Qualquer coisa chama no direct e a gente vai se falando. Feliz Natal!